Olá, senhores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Coruja do Carvalho. E o vídeo de hoje é trazido a vocês através de mais uma doação do Dr. King. E eis o que ele tem a dizer. Olá, Coruja. Vai aí um tema meio vago e abrangente. A importância do silêncio, da rotina e da disciplina na vida do homem que segue seu próprio caminho. E como isso é importante para calar os demônios da mente que se aproveitam da solidão, entre aspas, do indivíduo. E Dr. King, muito obrigado por mais uma doação ao canal e todo o apoio que tem mostrado aqui ao conteúdo. Lembrando a vocês, senhores, que se quiserem promover um vídeo aqui no canal de tema livre, o link está aqui na descrição e no comentário fixado, assim vocês ajudam o conteúdo a permanecer gratuito para todos os homens e ainda ganham acesso vitalício a conteúdos antecipados pelo meu servidor do Discord, né? Vocês ganham um cargo lá, então lembrem-se de entrar no meu servidor do Discord antes de fazer a doação, caso queiram ganhar o cargo. Na página de promoção de vídeo tem o link, o tutorial todo certinho lá para vocês ganharem o cargo. No mais, apenas lembrem-se de deixar um like, se inscrever, ativar as notificações, compartilhar o vídeo e, é claro, ficar à vontade na seção dos comentários. Agradeço a vocês que fazem isso e vamos ao assunto. Bom, rotina e disciplina. Eu vou começar por isso porque é a parte mais fácil, tá? O silêncio é um pouco mais complicado do que parece, então eu vou começar pelo mais simples. Rotina e disciplina tem a ver com o seu propósito, com aquilo que você quer atingir, tá? Se você não tem um propósito ainda, saiba. O propósito de todo homem é construir um ambiente de paz, tranquilidade e conforto para si mesmo. Eu já repeti isso várias vezes em vários vídeos e vou repetir mais uma vez porque eu não consigo estressar isso o suficiente. Tem muita gente que admite como propósito, sei lá, ter família, ter filhos, escrever um livro, viajar o mundo. Pô, tem cara que assume como propósito comer uma mulher de cada continente do mundo, sei lá. Só que nada disso é possível se você não tiver um ambiente de tranquilidade, conforto e segurança para você mesmo. Se você não tiver segurança, você vai viver com medo. Se você não tiver conforto, você provavelmente vai ficar estressado, tá? E não vai conseguir produzir muito bem. Se você não tiver paz, tranquilidade, dá no mesmo, né? E é claro, essas coisas são facilmente atingíveis quando você tem dinheiro. Então, até se você é um cara que quer algum tipo de validação social, se você quer ser reconhecido dentro de algum meio, tu vai precisar produzir, tá? Porque o homem, ele só é validado à medida que ele oferece ou representa alguma coisa. Também já frisei isso bastante aqui no canal. Então, a rotina vai ser aquele plano que você vai fazer para cada dia você chegar mais perto do seu objetivo, tá? E a disciplina vai ser a força de vontade para se manter nessa rotina. Eu acho que a disciplina ela é muito fácil, ela vem naturalmente quando você desenvolve para si um propósito claro. Muitos caras reclamam de falta de disciplina, falta de motivação, procrastinação. Essa é, inclusive, uma reclamação muito comum do Pleiter, né, que é psicoterapeuta aqui da comunidade. Vocês devem conhecer ele mais como Kodama, que tinha um canal chamado Angry Fox Pilgrim, que fazia lives com o Raccoon e tal. Ele já fez lives aqui comigo, várias lives, está na aba de lives aí do canal. Ele é o psicoterapeuta que eu recomendo para caras que têm problemas, de fato, com, sei lá, travas na vida, ansiedade, depressão, falta de sono, falta de sentido, né? Falta de propósito também, uma vida vazia. Então, se você tem problemas psicoemocionais que precisam de acompanhamento profissional, eu sempre vou recomendar o Pleiter porque ele é um dos poucos psicoterapeutas focados na mente masculina. Porque a gente sabe que essa profissão é tomada pelo feminino e tomada pelo progressismo, né? É uma área de humanas, então você sabe muito bem que os caras se formam na federal, vêm de um ambiente misândrico e não aprendem a lidar com a mente masculina, e o Pleiter ele já tem aí anos de produção de conteúdo masculino, muito mais do que eu, tá? Pô, se formou para lidar especialmente com a mente masculina. E aqui na descrição e no comentário fixado vocês vão encontrar aí um link que dá 10% de desconto em todos os processos terapêuticos do Pleiter aí. É a forma que a gente encontrou aí para ajudar especialmente os caras da nossa comunidade, né? Para dar realmente uma vantagem aí para os caras, né? Mas enfim. O Pleiter ele mesmo me disse que os caras que chegam nele reclamando de procrastinação, na verdade não estão com problemas de procrastinação, eles estão com problema organizacional. Eles não têm um propósito claro, eles não têm uma organização das suas próprias prioridades, ou sequer ele tem prioridades, e geralmente ele está buscando uma zona de conforto. Por exemplo, às vezes o cara ele quer ganhar mais, tá? Ele ganha seus 2, 3 salários mínimos, mas ele quer ganhar mais. E ele se vê procrastinando, ele se vê, sei lá, muito tempo jogando videogame ou vendo shorts, TikTok no celular, assistindo filmes quando ele queria estar trabalhando. Só que ele está numa situação já muito confortável para ele. O que ele ganha já é suficiente. E aí ele não sente que tem aquele ímpeto que muitas vezes a nossa comunidade de desenvolvimento pessoal aqui masculino, né, cria uma superstição a respeito da tal da motivação. Muitas vezes os caras criam até uma astrologia de macho, né? Do tipo, se você parar de bater punheta, você vai ter uma motivação e vai continuar trabalhando e vai levantar mais peso na academia, você vai ficar mais forte, você vai ficar mais inteligente, glândula pineal, absorção dos nutrientes do esperma.
Como se, assim, todos os seus problemas psicoemocionais fossem resolvidos com o simples fato de você parar de assistir pornografia e bater uma asinha e não ter nada que confirme isso, né? Nem relatos o suficiente que confirme isso. Então, geralmente, o cara só se encontrou numa situação confortável o suficiente. Então, a mente humana ela foi feita para economizar energia porque a gente evoluiu num ambiente de muita escassez. E qualquer tipo de desperdício de energia, né, qualquer coisa que você faça mais do que você precisa, é um risco de vida. Então, meio que o seu metabolismo inteiro, o seu ser, né, a sua união corpo e mente, sabe muito bem quando você está numa situação onde você já não precisa se esforçar muito mais. Tipo, eu tenho certeza que esses caras que reclamam de procrastinação e falta de disciplina não teriam esse problema se a mãe deles estivesse passando por uma dificuldade, tá? Tivesse precisando fazer uma cirurgia muito cara e ele precisasse ganhar muito dinheiro. Então, o corpo humano e a mente humana também operam na base da necessidade. Eu não sei se é possível você hackear o seu cérebro aí para inventar uma necessidade que você não esteja passando, tá? Eu não sou entendido disso. Mas tomem cuidado, tá? Tem pessoas que querem criar necessidades reais e tipo, eu preciso arranjar um emprego melhor e eu não tenho motivação para encontrar um novo emprego se eu ficar na minha zona de conforto no meu emprego atual. Então o cara faz a besteira, a burrice de abandonar o emprego atual para ele sentir a necessidade de buscar um novo emprego. E eu não preciso nem explicar a vocês o como isso é estúpido, né? Se você der azar, você tá ferrado, então não façam isso. Mas apenas saibam, essa coisa de falta de disciplina e motivação, geralmente são problemas organizacionais, falta de necessidade e prioridade, tá? Agora vamos à questão do silêncio. Essa questão do silêncio é bem complicadinha, por quê? O silêncio nem sempre é bem-vindo, tá? Ele nem sempre é bom. Existem situações onde vale mais a pena você falar merda, falar merda mesmo, do que ficar em silêncio. Por quê? Principalmente no nosso Brasil, tá? Eu descobri que o brasileiro, ele odeia o silêncio. Ele tem um desconforto muito grande em relação ao silêncio. Não é à toa que nós somos um povo extremamente barulhento. O brasileiro, ele fura o escapamento da moto. Ele literalmente fura o escapamento da moto para fazer barulho na rua. Não só para os outros, mas também para si, né? Porque, putz grila, o cara que tá pilotando a moto, ele tem que ter um ouvido calejado para aguentar aquilo ali direto. O brasileiro, ele investe um outro carro, muitas vezes, no som automotivo, para ele fazer barulho na rua. Aí veja só, né? Isso também entra nessa questão de falta de prioridade. O brasileiro também, muitas vezes, ele não faz obra na própria casa, ele abre mão do próprio conforto, que é para ser o objetivo inicial de todo homem, né? Na verdade, de todo indivíduo, todo ser humano, até da mulher também, mas como esse canal aqui é para homens, eu falo exclusivamente para homens. Então o cara ele abre mão do conforto dele, do lar dele, o cara não bota reboco na casa para comprar uma TV enorme e um sonzão com grave ensurdecedor para fazer barulho no bairro dele. E se vocês moram em periferia, vocês devem saber que muitas vezes tem a maldita da rinha de som, né? A competição para ver quem faz o maior barulho, para ver qual som é mais potente e quem consegue incomodar mais os vizinhos. E isso é um inferno. Isso por quê? Porque o brasileiro ele odeia o silêncio. E por muito tempo eu achei que era porque o brasileiro não gostava do som da voz da própria consciência. O brasileiro, eu achava que ele não gostava assim do barulho da própria mente, sabe? Ele não gostava de pensar. Por quê? Porque eu julgava por mim mesmo, tá? Eu sempre tive um monólogo interno muito frequente. Eu sempre gostei do silêncio e odiei barulho. Eu gosto do som da minha própria mente, das conversas que eu tenho comigo mesmo. Não é nível esquizofrênico, eu não acho que existe uma outra pessoa na minha cabeça. Mas para vocês que têm monólogo interno, e provavelmente vocês são minoria, vocês estão me entendendo, né? E o negócio é o seguinte, em alguns casos você pode entrar em overthinking, né? Quando você pensa demais. Inclusive o excesso de pensamento pode ser, muito frequentemente, também um motivador para a procrastinação, tá? É aquele ditado, né? Um plano realizado vale muito mais do que um plano perfeito só no papel. Então muitas vezes você fica pensando demais porque você é meio perfeccionista, eu sei porque eu tenho um pouco disso, e aí você não realiza os seus objetivos, né? Eu acho que é isso que o Dr. King quis dizer aqui com, abre aspas, né? Os demônios da mente que se aproveitam da solidão do indivíduo. Que é essa frequente dúvida, sabe? Esse overthinking, o pensamento exagerado, esse planejamento também demais. E como eu sei que o monólogo interno ele pode te levar a isso, por muito tempo eu pensei que o brasileiro ele fazia barulho, tá? Ou ia para ambientes barulhentos, ou gostava de jogar a conversa fora e falar sobre qualquer coisa só para não ficar em silêncio, porque ele não gostava do som da própria mente por muito tempo. Ou por tempo suficiente para gerar um mínimo desconforto possível. Veja que tudo é uma questão de equilíbrio, tá? Se você não aguentar o mínimo desconforto do som da tua própria mente,
tu vai ficar cabeça oca. Se você também se deixar pensar demais, tu vai ficar meio doido. Existem pessoas que aguentam mais esse monólogo e pessoas que aguentam menos. Para homens que seguem o seu próprio caminho especial, o ideal é que eles treinem para aguentar cada vez mais, tá? Mas eu não vou recomendar essa coisa de isolamento social, jamais. Isso é antinatural para o ser humano, isso é enlouquecedor. E muitas das pessoas confundem solidão com solitude. Solitude é simplesmente você aprender a gostar da sua própria presença, onde estar sozinho consegue ser tão bom quanto, ou até muitas vezes melhor do que estar acompanhado. Agora, reclusão, solidão, não ver gente, ficar trancado no quarto, isso tem diversos experimentos, pesquisas, relatos, é tudo fartamente documentado, mostrando como isso é absolutamente enlouquecedor para o ser humano. Mas voltando àquela questão do monólogo interno, que é o ponto central aqui, né? Eu achava que todo mundo tinha esse monólogo interno, sabe? Essa capacidade de conversar consigo mesmo, de imaginar, de projetar imagens na sua própria cabeça. Quando eu lia, por exemplo, eu sempre parava e discutia comigo mesmo sobre aquele trecho que eu lia. Eu imaginava aquilo e muitas vezes eu passava mais tempo imaginando sobre o que eu lia do que lendo de fato. E é justamente por isso que atualmente eu prefiro o audiobook, né? Porque com o audiobook eu consigo acelerar o processo de aprendizado. E sabe o que é engraçado? É que eu achava que todo mundo tinha isso, até eu descobrir que pesquisas mostram que 15 a 26% das pessoas é que tem monólogo interno. Isso em média, tá? Isso em média, uma média global. E veja que o monólogo interno, ele é um fator determinante para aquilo que a gente conhece como inteligência e até mesmo consciência. É a capacidade de autocrítica, sabe? De senso crítico. É a capacidade de você imaginar, de ser criativo e de debater consigo mesmo, de criar argumentos para si mesmo e de se descobrir. E o mais engraçado é que eu acredito que o brasileiro está muito abaixo dessa média global, porque o nosso país ele é defasado intelectualmente, né? O desenvolvimento educacional aqui é péssimo. E foi aí que eu percebi que a mente da maioria dos brasileiros, de 90% dos brasileiros provavelmente, ela não é barulhenta e o cara quer calar isso com mais barulho. Pelo contrário, ela é silenciosa. A mente do brasileiro faz eco. Então o cara ele tem que preencher isso com barulho, muito barulho. E é por isso que você vê que socioeconomicamente as pessoas mais barulhentas elas estão na base da pirâmide. Geralmente, quem tende a ser mais intelectual valoriza mais o silêncio, consegue lidar melhor com o silêncio, porque, segundo a minha hipótese, né, baseado no que eu observei, essas pessoas elas se sentem acompanhadas pelo som da própria mente, enquanto pessoas que não têm monólogo interno, que têm a mente silenciosa, elas se sentem solitárias muito facilmente e precisam de barulho para se sentir mais acalentadas, entendeu? Isso é, obviamente, uma característica evolutiva, né? Não é à toa que, sei lá, às vezes você está sozinho em casa e você sente a necessidade de ligar a televisão para ter um barulho de fundo, sabe? Para estar ouvindo alguma coisa. Beleza, até aí tudo bem, mas você põe num volume baixo ali para não atrapalhar o seu foco. Quando você tem que fazer atividades que necessitam de foco, o barulho ele tende a ser um dificultador desse processo. E quando a gente vê que o brasileiro ele é um povo essencialmente barulhento, é só você ver as confraternizações do brasileiro, qual é a cultura musical do brasileiro. Eu acho que era Beethoven, né, que dizia que dá para medir o nível intelectual de uma nação a partir da música que ele consome, que essa nação consome. Então músicas assim tendem a tirar o seu foco. Olha, eu gosto de músicas pesadas, tipo metal e rock, mas eu não aguento ouvir elas por muito tempo. Principalmente quando eu preciso fazer atividades de foco. Eu geralmente ouço elas quando eu tô malhando ou jogando. E veja, eu não sou muito entendido disso, então vou falar grosseiramente. Mas eu sei que os extremos sonoros das notas musicais, tá? Tipo algo muito grave ou algo muito agudo, tem efeitos alucinógenos na mente humana. Não é à toa que existem equipamentos feitos para atordoar o indivíduo com um barulho muito grave ou muito agudo. E a exposição prolongada a esses equipamentos podem danificar até o seu cérebro, né? Não é à toa que quem trabalha em obra precisa usar EPI, né, para o ouvido e tal. Então é por isso também que quando você vai em festas, né, balada e tudo mais, as pessoas estão lá usando drogas, elas estão usando uma droga sonora também, que é o grave muito alto, né, o tal do batidão ou pancadão que a gente conhece aqui no Brasil. Então essas músicas que o brasileiro ouve são feitas para alucinar, tirar o foco, e isso também tira o senso de prioridade do indivíduo. Não é à toa que a minha maior crítica ao brasileiro, como eu já fiz um vídeo, né, com o título O Maior Defeito dos Brasileiros, é justamente essa falta de prioridade. O brasileiro ele não tem prioridade. Ele prefere comprar um celular do ano do que construir a própria casa ou reformar a própria casa. Ele prefere viajar do que pagar as próprias dívidas.
ele prefere gastar no imediato do que poupar para o futuro. Essa é a característica do meu, do seu, do nosso povo. Mas beleza, o que é que isso tem a ver exatamente com o poder do silêncio aqui que o Dr. King falou e por que eu acho que o silêncio, para lidar com o brasileiro especialmente, nem sempre é recomendado? É simples. Eu já provei por A mais B aqui e vocês podem observar também que o brasileiro, ele odeia silêncio. Então ele pode facilmente te odiar se você for muito silencioso, tá? Na minha adolescência e no começo da minha fase adulta, eu fui muito silencioso, era bem recluso, bem na minha. Justamente porque talvez muitos dos jovens, né, a geração Z de hoje, eles possam até se relacionar com isso. Eu me sentia, tipo, fora da caixa, sabe? Eu não conseguia me adequar muito bem, eu me via muito como diferente, justamente porque eu não gostava muito de barulho. Eu sempre tive umas mentalidades e umas opiniões fora da caixa. Vocês podem ver, inclusive, através do meu canal aí, que eu mantenho isso até hoje. Então eu sempre achei que eu era o problema, nunca consegui encontrar muito bem, assim, um lugar para me encaixar perfeitamente. Então eu sempre fiquei na minha, né? Eu sempre tive aquela coisa de dúvida de será que as minhas ideias vão ser aceitas? Será que eu tenho alguma coisa a ver com essas pessoas aqui? E eu precisava socializar porque, bom, é da natureza do ser humano, principalmente na adolescência, né? Então eu me colocava em certas situações assim, onde eu não me encaixava muito bem e eu tinha que ficar em silêncio porque eu não compactuava com aquele comportamento. Por sorte, eu aprendi isso cedo, eu aprendi a gostar da minha própria companhia muito cedo, e não deu tempo de eu acabar me perdendo no personagem que eu precisava criar para lidar com o brasileiro médio, né? Mas eu percebi que o silêncio fazia as pessoas não gostarem de mim, fazia as pessoas acharem que eu era meio psicopatológico, tá? Que eu era um maníaco. Sabe aquele ditado que diz é melhor que você fique em silêncio e deixe as pessoas acharem que você é um idiota do que abrir a boca e dar a elas a certeza de que você é um idiota? Pois é, isso não funciona muito bem no Brasil, porque aqui no Brasil a maioria das pessoas, elas gostam de idiotice. É claro, em qualquer lugar do mundo, em qualquer parte do mundo, o silêncio exagerado, ele vai criar uma ansiedade social, do tipo, o que esse cara está fazendo aqui, olhando todo mundo em silêncio, será que ele está analisando a nós, esperando só uma oportunidade de, sei lá, dar o bote, sabe? Gera uma ansiedade social. Justamente por isso, né? Quem não fala muito não está se relacionando muito bem com o grupo, e se não está se relacionando muito bem com o grupo, gera a sensação de ser um corpo estranho, tá? Na Matrix ali. Gera a sensação de ser um invasor que está ali, sei lá, pegando informações e não oferecendo nenhuma informação em troca, não está abrindo a boca para não mostrar nenhuma vulnerabilidade, para não dar a informação de que é realmente um, sei lá, invasor, não se entregar e tal. Tá tipo um infiltrado. E o ser humano, ele sempre se relaciona através da demonstração de vulnerabilidade, tá? O que leva você a considerar pessoas melhor do que outras é o quanto você está vulnerável para elas. Convenhamos, você tem segredos que você tem com seus amigos que seus pais não sabem. Alguns amigos seus podem conhecer você melhor até do que seus próprios pais. Então você se sente com mais intimidade para se abrir com esse amigo porque ele conhece suas vulnerabilidades. Um relacionamento, por exemplo, marido e mulher, namorado e namorada, geralmente tem confidências, segredos. E é mostrando vulnerabilidades que o ser humano se conecta, né? Então, se você não abre a boca, você não demonstra vulnerabilidade. Se você não demonstra vulnerabilidades, as pessoas sentem que não tem alavancagem sobre você, que você é impenetrável, que você é intrépido. E elas sentem que elas estão ali falando, né, e demonstrando suas vulnerabilidades e você não está demonstrando as suas. Então, elas sentem que você tem alavancagem sobre elas e elas não têm sobre você. Então, não é um jogo justo na cabeça delas. Eu sei que isso não é consciente, tá? Muitas dessas sensações aí vêm de emoções, vêm talvez de memória evolutiva, é natural. Inclusive, eu desenvolvi essas teorias através de observação, de hipótese, através inclusive do meu próprio monólogo interno e da minha capacidade observacional, através do barulho da minha mente, eu pensando a respeito. É por isso que eu digo no fim dos meus vídeos, tenha sabedoria e consciência sempre. A consciência é o monólogo interno, é a capacidade de você ter uma ciência conjunta, né? Daí o nome. Consciência, você montar o quebra-cabeça da sua própria mente. E sabedoria, bom, é observação, é você saber, é você testar, é você experimentar. Foi justamente assim que eu desenvolvi grande parte do meu intelecto e do que eu apresento a vocês aqui no meu canal. Muitos de vocês me perguntam, Coruja, como é que você chegou a essas conclusões? Muitos me elogiam dizendo que eu sou brilhante e tal. Bom, é aí, né? No final de todos os meus vídeos eu dou o passo a passo, sabedoria e consciência. De fato, essa tal consciência ela pode ser um determinismo, tá? Pode ser genético, pode ser ambiental. Eu ainda acho que é possível você desenvolver isso. Eu não sei. No meu caso, particularmente, eu desenvolvi no automático. Eu não sei o que me levou a isso. Se, sei lá, foi uma boa nutrição no meu processo de desenvolvimento. Se foi um acesso a uma boa educação, que eu sempre tive. Genética, eu não saberia dizer, porque os meus pais são brasileiros médios, são bem burrinhos. Eu não vou mentir pra vocês, não.
Eu não tenho nenhum histórico de genialidade na família ou nada de digno de nota. Eu já fiz um vídeo, né, falando sobre QI, como aumentar o seu QI, como produzir mais neurônios a partir, inclusive, de várias pesquisas a respeito, tipo jejum, consumir mais gordura e proteína animal, praticar exercício físico, meditar, tá? Isso tudo literalmente aumenta a produção de neurônios. Mas voltando, se você for muito silencioso, o brasileiro não vai gostar de você, tu vai se ferrar, tu vai perder teu network, a galera vai achar que você é estranho. Porém, se você falar demais, vai dar aquele resultado, né? Dois bicudos não se beijam. O brasileiro, ele tem uma necessidade de se expressar pra caramba. E isso os gringos até sempre falam a respeito, né? Quando vêm pro Brasil e falam que o brasileiro é muito expressivo, muito comunicativo, é um povo alegre e é um povo fácil de lidar. E pior que é verdade, tá? É verdade, o brasileiro é um povo muito fácil de lidar. Talvez você não consiga lidar bem com o brasileiro por uma falta de compatibilidade, tá? Você não consegue se adequar muito bem, mas deixa eu lhe dar as boas novas, você não precisa se adequar ao brasileiro para se relacionar bem com ele. Deixa eu dar um passo a passo para vocês aqui. O brasileiro ele gosta mais de falar do que escutar, então você tem que ser a contraparte, você tem que escutar mais do que fala. Não necessariamente em silêncio, porque o brasileiro ele odeia silêncio. Ele odeia que você ouça sem dar uns feedbacks rápidos. Então, quando você ouve alguma coisa, tá? Um monólogo que seja da pessoa, um relato, uma opinião, finja interesse, tá? Mesmo que você não tenha interesse, finja interesse. E como é que você vai fingir interesse? Geralmente você repete a última frase que o brasileiro médio falou ali em tom de pergunta. Daí o cara fala, pô, cara, hoje meu dia tá meio complicado, quebrei o carro e tive um problema na rebimboca da parafuseta. E aí tu pega a última frase, a última expressão e pergunta, ué, problema na rebimboca da parafuseta? E aí já leva um outro assunto. É a rebimboca da parafuseta que fica ali embaixo do eixo. E o complicado é que eu já tive que fazer revisão nesse carro e, pô, não tinham atestado nada, mecânico é complicado. E aí você repete, tá? Nem sempre precisa ser em tom de pergunta, você pode adicionar algo, mas seja rápido. Você fala, pô, mecânico é complicado mesmo, né? Meu pai esses dias teve um problema com o carro também e o mecânico passou a perna nele. Agora, seja curto e seja rápido, tá? O brasileiro, ele não gosta de frases com mais de 30 palavras. Eu já fiz esse teste e cheguei a uma média de 25 a 30 palavras. Eles sempre te interrompem quando você dá uma opinião com mais de 25 ou 30 palavras, tá? A menos que seja um relato ou um conto que o brasileiro ali ou o grupo de pessoas pediu para você contar, né? E elas estão genuinamente interessadas nisso. Mesmo assim, vão te interromper em algum momento engraçado, em alguma parte interessante desse seu conto aí. Muitas das vezes vão deixar você continuar, mas outras vezes não vão te interromper e vai ficar por aquilo mesmo. E, cara, você tem que respeitar, tá? Se as pessoas interromperam o que você estava falando pra falar uma outra coisa, eu descobri que não vale a pena você se manter ali. É como se a Matrix o grupo ali tivesse rejeitado a sua história, ou pelo menos tenha chegado ao ponto de tolerância daquela história. Agora eles querem mudar para um outro assunto. E o brasileiro ele também tem esse comportamento, tá? Ele tá sempre querendo falar de uma coisa nova toda hora. Ele não consegue ficar muito tempo no mesmo assunto porque simplesmente a capacidade de atenção do brasileiro é muito curta. Não é à toa que o TikTok, Kawaii e o YouTube Shorts tiveram um resultado especialmente grande aqui no Brasil. O brasileiro ele é, inclusive, uma das nações que mais consome esses conteúdos e que mais passa tempo na internet. O brasileiro chega a passar mais de 4 horas diárias na internet, fazendo literalmente nada, tá? Vendo reels, shorts, TikTok, Kawaii, sei lá o quê. O brasileiro também é o povo que menos lê. Por que você acha isso? Porque o brasileiro não consegue manter a atenção dele por muito tempo. Eu já estou percebendo isso até em filme, que é para ser um conteúdo processado. Eu vou assistir um filme com alguns amigos meus ou meus familiares e as pessoas não aguentam o filme inteiro e ficam perguntando, não sei o que morreu, o que aconteceu? Cara, isso dá mó raiva. Eu falo, porra, senta a bunda aí e assiste o filme, cara. O indivíduo não consegue assistir um filme, ele tem que puxar o celular pra ver o que tá acontecendo, né? Ver notificação, não quer ver a história. Tipo, só presta atenção no filme quando tem ceninha de luta, cena de sexo, ou, sei lá, alguma outra cena dramática, assim, que prende a atenção. Se o filme passar de 1h30, ou tiver, sei lá, mais de 10, 15 minutos de diferença entre cenas dramáticas como de sexo e violência, acabou. Sempre vão dizer que o filme é uma merda. Então, repito, dê opiniões curtas e pra você engajar bem com o brasileiro, você tem que ficar fazendo piadinha a cada um certo período de tempo, tá? Eu já testei isso também, já matematizei isso. Depende do ambiente, é claro, tá? Se for numa mesa de bar, vai ser mais curto. Se for com seus familiares, vai ser mais longo. Mas, no geral, é de 30 segundos a 1 minuto. A cada 30 segundos a 1 minuto tem que fazer uma piadinha, senão a galera não vai gostar do teu papo.
Nem que seja uma piadinha besta, alguma risadinha assim, um trocadilho, sabe? Uma ironia, um sarcasmo. Não exagere também, tá? Senão você pode parecer meio forçado, mas no geral o brasileiro, ele quer ficar fazendo piada o tempo todo, porque ele quer ter aquele pico de interesse o tempo todo, senão ele perde o foco na conversa, ele perde o interesse também, ele vai pra várzea. E por último, o brasileiro adora interromper, tá? Porque ele gosta de falar de si mesmo, principalmente se for boomer, tá? Boomer ele adora ser o centro das atenções, mas ele também odeia ser interrompido, justamente por isso. Porque as pessoas elas não têm monólogo interno, elas não falam consigo mesmas, e quando elas conversam com outras pessoas, elas têm um caminhão de coisas acumuladas para compartilhar. Então, tipo, entrou num assunto que muitas vezes você é entusiasta, você conhece bastante, ou acha que conhece bastante, como, sei lá, assuntos que a gente fala aqui muito na nossa comunidade. Você tá com os brothers seu e eles falam sobre o comportamento feminino, a situação das mulheres na sociedade. Não se empolgue, não vai fazendo monólogo. Dê opinião curta, se controle, você é coadjuvante, tá? E você tem que fazer as pessoas se sentirem protagonistas. Isso é claro se você quiser manter o seu network, tá? Geralmente você vai fazer isso com pessoas que podem te oferecer coisas que são boas manter por perto, talvez aquele seu tiozinho boomer que tem uma grana. Não é para ser manipulador necessariamente, não é para ser puxa-saco, é simplesmente para você aprender a lidar com as pessoas e construir um círculo social funcional, saudável, onde você possa inclusive ter uma rede de apoio ali, né? Então entrou num assunto que você é entusiasta, empolgado e tal, se controla, cara. Pode falar a verdade, não precisa mentir. Pode falar a verdade, pode falar o que você pensa. Mas dê opiniões curtas, sabe? E não se mostre muito entusiasta da coisa. Não se mostre muito entendido. E é sempre muito bom usar aquele finalizador, né? Eu sempre uso do tipo, mas eu também não sei. Eu acho isso. É só a minha opinião, né? Mas pode ser diferente. Isso é muito bom porque o brasileiro médio ele não gosta de opiniões fortes. Ele não gosta que você se posicione muito bem. Ele gosta de ser morno, tá? Nessa questão de opinião, o brasileiro ele gosta da coisa morna. Então esse finalizador é muito bom pra quando você quer dizer a verdade, mas você quer tirar aquele peso de seriedade da coisa. E cara, já tem uns anos que eu aplico isso, tá? Eu tô falando aqui pra vocês, mas eu não tô necessariamente aconselhando, eu tô falando mais pra mim mesmo, porque esse canal, se vocês acompanham já há um tempo, é o meu monólogo interno, é uma forma de eu expressar aquilo que eu já penso. Então meio que eu tô falando pra mim mesmo, se vocês quiserem tirar aí um proveito disso, fiquem à vontade, mas eu não gosto de dar conselho, eu não gosto da responsabilidade de aconselhar. Então, por mais que possa soar como um conselho, ou sei lá, até um passo a passo, não levem tão a sério assim. É engraçado que isso pode até ser a estratégia do finalizador aí pra tirar o peso da seriedade, né? Mas, pois é, eu até faço isso no automático já. Eu já tenho feito isso há alguns anos, e sem brincadeira, isso melhorou muito a minha relação social com meus familiares, sabe? Até com pessoas desconhecidas. E desde então, todo mundo gosta da minha presença, sabe? Eu sou convidado para muitos lugares, as pessoas me elogiam, me acham inteligente e em alguns casos querem até pagar algumas coisas para mim. E eu nunca tive nada demais. Tipo, nunca fui muito bonito, nunca fui rico, sabe? Eu sou só mais um Silva, só mais um Silva que a estrela não brilha, né? Como diz a música. E desde então isso melhorou muito as minhas relações sociais. E percebo que é uma coisa bem simples, bem fácil, que eu desenvolvi aí através de, observação e conscientização, né? É por isso que eu digo a vocês, lembrem-se de ter sabedoria e consciência sempre. Aqui é o Coruja do Carvalho. Vejo vocês no próximo vídeo e até mais.